Boa noite. Boa noite, Boa Dani. noite. Boa noite, Janete. Boa noite, professora. Boa Tudo bem? noite, quem Boa fala. noite. Tudo bem. Nós vamos dar continuidade, né, com a disciplina e sempre falando, né, fluência, disfluência, taquifemia, gagueira. E aí hoje eu tirei para a gente falar um pouquinho dentro desse processo teórico prático, né, sobre a nossa sociedade brasileira de gagueira, tá? Nós temos uma sociedade muito atuante em relação ao nosso conselho de classe. Nós temos participação efetiva dos profissionais que trabalham com o distúrbio da fluência. E nós temos esse logo, né, que participa de todos os anos na campanha. A gente tem um dia e é assim, gagueira não tem graça, tem tratamento, tá? Há uma corrente muito forte em relação a esse distúrbio da fluência, né? A gente vem falando, né? E os profissionais que trabalham com o distúrbio da fluência, que estão, né, mais na linha de frente, né, com a gagueira, estão voltados para a pesquisa, não só para a reabilitação também. E existe o Dia Internacional da Atenção à Gagueira, que é no dia 22 de outubro. Então, no dia 22 de outubro, nosso Conselho Federal e os conselhos regionais fazem uma campanha nacional. E essa campanha ela é efetivada pelo nosso Conselho Federal, né? E agora nosso Conselho Regional, que é a nona região. Então, nós temos... esse ano não teve, que passou devido à pandemia, né? A gente não pôde fazer nada de forma presencial, mas essa campanha, o nosso Conselho Federal faz um folder único, fica lá no site do Conselho, né? E a gente vai, imprime, claro que os órgãos, os consultórios, as clínicas ficam responsáveis pela sua impressão. E nesse dia é feita uma mobilização nacional. Ela é muito mais voltada para as escolas, universidades, né? Porque é o primeiro ambiente que se percebe a dificuldade maior com o indivíduo que tem a disfluência, que é o seu contexto educacional. Claro, com o contexto social, ele é o que mais agrava o problema da fluência, sendo que nessa campanha a gente tem uma grande parcela de contribuição com a educação, tá? Claro que nos órgãos públicos, né, a gente só vai pegar o distúrbio da fluência na atenção básica, tá? E na saúde coletiva, tá? Voltado também para a atenção primária. Na atenção terciária, nós não temos hospitais, né, que atendam pacientes com distúrbio de fluência, que são voltados geralmente às patologias da onde são oriundas aquele hospital. Por exemplo, se é a Santa Casa, é voltada para a criança. Se é o hospital oncológico, é voltado para o paciente oncológico. Se é o hospital de trauma, como o Metropolitano, é voltado para esse público-alvo. Então, a gagueira, a disfluência, ela não é atendida a nível terciário, embora, né, é uma população muito grande, né, e muitos indivíduos, porém, a classificação de atendimento dela não vai para atenção terciária. Então, no dia 22 de outubro, não sei se vocês já fizeram anteriormente alguma atividade voltada para a atenção da gagueira. E por outro lado também, eu tenho que citar que geralmente os acadêmicos não fazem trabalho de conclusão de curso voltado para a gagueira, para a disfluência. Tá? Talvez pelo fato dessa patologia não fique assim tão extensiva na academia, né? Então a gente vê ela de forma técnica apenas em 1 ou 2 semestres, né? E posteriormente na pós-graduação que os colegas se aperfeiçoam muito mais.
Ei, uma correção aqui, essa palavra tá errada, não é cérebro, tá errada aqui, tá? Depois a gente corrigir bem aqui. Tá? De que forma ela vem, né, no nosso sistema nervoso central? Essa imagem aqui, a primeira, que são as pessoas fluentes, tá? Então, uma pessoa fluente, né? Aqui todos nós somos fluentes. O córtex pré-motor, ele é dessa forma, tá? Ele se encontra bem delineado quando se faz uma imagem, uma tomografia, tá? E aqui o córtex pré-motor dorsal direito de uma pessoa que gagueja. Então, ele é muito mais posteriorizado, tá, do que uma pessoa fluente. Então, por isso que a neurociência já vem estudando, né, e os neurologistas já vêm fazendo mapeamento, os neurologistas já fazem exame de imagem, contribuindo para o diagnóstico fonoaudiológico. O distúrbio da fluência é um dos poucos diagnósticos que são especificamente dados pelo fonoaudiólogo e pelo psicólogo. Tá? São patologias muito individuais dessas duas categorias. E agora, com a neurociência, o geneticista, os profissionais que trabalham com erros inatos, né, estão inseridos na pesquisa. Mas é uma patologia puramente dos fonos e dos psicólogos. E aí, um exemplo, né, de um cérebro de um rei, tá, fluente, né, foi criado de uma forma como os demais, os irmãos, e ele era gago, que é o discurso de um rei, um filme. E é interessante que na geração, né, é um filme de época, né, eles não tinham um diagnóstico fonoaudiológico, então era um diagnóstico médico e por professores. Então, o que antecede a nossa rotina, né, como terapeutas, vem da clínica, né, que o médico dava esse diagnóstico, e eles já pontuavam, né, já esclareciam que tinha uma característica hereditária e uma característica neurobiológica. Então, o córtex pré-frontal de quem gagueja é diferente do córtex pré-frontal de um indivíduo que não tem um diagnóstico de gagueira. Sempre quando a gente falar de gagueira, a gente tem que pensar que na gagueira do desenvolvimento, na gagueira da infância, né, sempre temos que pensar nesse viés. Porque se formos trabalhar com uma gagueira do desenvolvimento, ou uma gagueira adquirida, né, ou uma gagueira na infância, nós não podemos ainda assim pensar no diagnóstico a nível do sistema nervoso central, diagnóstico médico, tá? E aí nós temos o CID específico no DSM-5, né, que é para uma pessoa com ausência de fluência. Considerando que a ausência de fluência para a disfemia, para a gagueira, pode estar paralelo também aos pacientes com CID neurológico. Por exemplo, afásico, o paciente por uma intercorrência fez uma isquemia e ficou com uma sequela de fala, uma sequela de feedback da fala, uma sequela de falta de organização no conteúdo da fala e uma ausência de fluência. Então, esse indivíduo, com 60 anos, né, após um AVCI, uma isquemia, ficou com essa dificuldade na fala e com essa dificuldade na fluência. Então, ele pode vir apresentar uma disfluência. E aí, sim, ele pode vir apresentar uma gagueira. E aí nós não vamos considerar que seja neurobiológico, porque ela não vem de causa hereditária, ela veio por um acometimento de uma intercorrência, de um adoecimento, de uma patologia, tá? Uma outra intercorrência também, tá, que nós também pegamos muito, são os adolescentes que passam na adolescência por algum trauma, né? O fator emocional, os traumas, eles acometem distúrbio da fluência. E aí essa disfluência ela pode ser apenas tônica ou pode ser tônica clônica, que é mista. Lembrando sempre que a clônica, o paciente faz movimentos associados na face e às vezes na mão, no corpo,
ele tem tremor, ele manifesta reações paralelas, muitos fazem pressão palmar, outros fazem pressão no pé. Tá? Conhecemos um paciente comum a vários colegas aqui na região, que ele é uma pessoa bem-sucedida, e ele passou por vários colegas profissionais, né, porque ele tem uma disfluência, uma gagueira, né, a dele é uma gagueira que até cita, né, nos históricos, que foi uma gagueira adquirida. O relato dele é que ele na infância, a mãe não reconhecia que ele gaguejava, na adolescência ele relata que quando ele entrou numa faculdade particular, ele teve vários problemas emocionais e a partir daí ele foi reprimido na apresentação de um trabalho. Um professor fez uma repressão muito grave nele e ele é uma pessoa, não é vivo, essa pessoa é um fato. Ele vem de uma família conservadora, onde existia toda uma superproteção e ele teve uma exposição muito grande numa faculdade. Foi constrangido. Um curso dele, que era para se formar em 4 anos, ele levou quase 10 anos para se formar. Tanto que o trauma foi muito grande. A gente fala muito nos traumas da infância, mas esse caso desse paciente, que eu conheço, inclusive, né, o trauma dele foi numa faculdade. E ele bloqueou. Hoje, ele é um paciente disfluente. E ele tenta ajuda. Interessante que ele tenta ajuda. Tanto, há pouco tempo agora, conversando com um familiar dele, né, ele foi para São Paulo, que agora tem umas válvulas de fala que ajudam o paciente com gagueira. Eu vou falar em determinado momento aqui para vocês. E ele é um disfluente que ele faz movimento tônico, clônico, e não vem de uma gagueira hereditária, ele vem de uma gagueira adquirida ao longo dos 20 e poucos anos dele. Estudado, esse rapaz ele tem recursos financeiros, né? Um jovem senhor já, né? Já não é tão jovem, rapaz, e ele procura ajuda bastante, faz exames neurológicos, né? No mapeamento dele cerebral não aparece alteração na circunvolução pré-frontal, nem pós-frontal, não tem achado nenhum nas imagens de exame dele. O neurologista não fizeram nenhum achado, e esse rapaz é um disfluente em potencial, que dificulta a vida dele como empresário, e ele busca ajuda sempre, tá? E é uma pessoa muito querida no nosso meio, a gente fonoaudiólogos mais velhos, conhecemos ele, né? E ele, tanto que ele é um dos patrocinadores, às vezes, aqui da região, quando tem as campanhas do dia 22 de outubro, ele sempre tem uma participação efetiva como empresário, às vezes em ajuda de camisetas, enfim. Mas é um caso que ainda assim precisa ser estudado, né? Melhor, até porque ele busca ajuda sempre. Ele tem momentos que ele fica pouco taquifêmico, tá? E momentos que ele fica totalmente que a interlocução dele, quem está conversando com ele, não consegue. Aí ele fica irritado, né? Aí ele se introspectiva, ele fica sem querer comunicar, entra no processo que aí só o psicólogo vai intervir, né? E é uma barreira muito grande. É uma barreira, inclusive, tão social para ele, que ele não consegue manter relacionamentos duradouros. Então, quanto que um trauma numa faculdade, imagina, né? Eu não consigo mensurar o que ele passou. É difícil de imaginar, numa geração a dele, né? A minha é mais antiga, de tanto constrangimento ao ponto de ele ter adquirido uma gagueira. E provavelmente que vocês, depois que formarem também, né, vão conhecer, porque ele é uma pessoa que ele não tem problema nenhum em fazer relato de caso, né? Claro que eu não vou falar aqui, que a gente não tem, a proposta não é essa, mas ele é uma pessoa que facilmente os colegas fonoaudiólogos conhecem ele. Ele é muito ativo nesse movimento do dia da gagueira. E aí foge totalmente a nossa regra. Por isso que eu digo que a gagueira, a disfluência, ela tem um viés muito grande com os psicólogos. Sem eles, provavelmente, esse jovem rapaz a gente não conseguiria alcançar. É interessante que ele é torcedor, não lembro se é do Remo ou do Paysandu,
um dos dois, eu não lembro agora. Ele é tão efetivo nessa questão de torcida que o meio que ele vai, que frequenta futebol, ele é conhecido, né? Então hoje ele já aceita quando as pessoas falam assim para ele, ei, Gago, e ele já acha, sorri, né? Porém, ele sofreu muito na época, né? Que ele ficou 8 anos numa faculdade, sofreu muito. Hoje ele já fala que ele tira de letra, mas incomoda muito ele. E uma outra dificuldade de relacionamento. E aí a gente sempre fala assim, o amor tem que superar, né? A gente sempre fala para ele, não, mas o amor supera. O dia que você encontrar uma pessoa que te ama e vai te amar de qualquer forma. Mas para ele isso é uma barreira também, tá? Sempre cito muito ele, né? Porque ele é o caso atípico, ele não é nada clássico do que a gente vê de uma literatura. Tá? E, eventualmente, ele fica estável com os movimentos clônicos, porém, quando há algum fator, né, extrínseco à vontade dele, com certeza, emocional, ele mexe com o lado emocional dele, ele fica totalmente clônico-tônico, porque ele faz tanta mímica facial alterada que a gente até desconhece muitas vezes a face dele, que é a face de um jovem, uma face bonita, né? E a gente brinca muito com isso, mas não tenta, né? A gente fala, tenta, os psicólogos, ele bem assistido, mas não. E uma coisa muito triste também, que ele relata que em um momento da vida dele, ele foi procurar ajudas religiosas, porque algumas pessoas falavam que ele tinha um demônio, qualquer coisa assim. Então, para ele isso foi doloroso também, porque ele buscou, né? Só que não teve resultados aí também. Então, ele investiu também numa cura, né? E até cito aqui para vocês, que eu posso falar nome, porque ele foi no Jô Soares, o Simon, né? Que é uma pessoa que diz que cura a gagueira. E no YouTube tá cheio de vídeos dele. Hoje eu estava até vendo. E ele bota os pacientes dele, expõe o paciente, a figura do paciente, ele pede para o paciente falar, ele pede para a pessoa, né, nem considera o paciente porque ele não é fonoaudiólogo, ele é um curioso. E aí ele fala, você gagueja quando, né? E a pessoa vai e responde as perguntas dele. Isso é muito sério, né? Porque não sei se até certo ponto as pessoas sabem que estão sendo expostas. Não sei se vocês já viram no YouTube algum vídeo dele. Já, Dani? Não, professora, mas eu vou procurar. Coloca no YouTube, o nome dele é Simon. Vídeo sobre gagueira. É um cara, gente, uma pessoa assim, uma imagem pesada de uma pessoa que eu, né, fonoaudióloga, pago meu conselho, eu acho que ele é um picareta, porque, poxa, tanto que a gente estuda, e eu, por exemplo, eu não sou a fonoaudióloga especialista em gagueira. Tenho colegas que são 100%, né, trabalham com o distúrbio da fluência. E o pouco trabalho, né? Até porque toda a minha origem de hospital público, de rede pública, então a gente quase não pega esses pacientes. Mas eu já peguei na vida de consultório, né? Esse rapaz eu já atendi também, e a gente acaba que se torna amigo. São pacientes adultos, né? Que estão ali buscando mesmo ajuda, e quando chega alguma coisa nova, os colegas sempre passam para ele. E aí, diferente desse cidadão que está lá no YouTube, que todos nós fonoaudiólogos assim, abominamos, porque é um picareta. Ele foi no Jô Soares. O cara foi no Jô Soares. Então, ele diz que ele cura a gagueira. Então, não sente, não sabe, né? A essência disso, até porque eu acho que o nosso conselho nunca foi atrás, que é uma falha, né? Imagina, por exemplo, conheço já vocês, a gente sempre troca aqui informações. Imagina professor, né? Estuda pra caramba, faz curso de pós-graduação. Aí vem uma pessoa picareta no nada e diz que é psicopedagogo, ou então que é técnico em educação especial. É brincadeira, né? E aqui é a gente, né? Imagina, estudando na pandemia, investindo, e aí vem um cara e diz que ele, enfim, eu não sei porque o nosso conselho, não sei também. Eu daqui para a região norte não sei, não soube mais, mas ele está lá, atuante. No YouTube é cheio de vídeo dele, tá? Aí, né, o rei, né, que ele assumiu, para ele foi de uma forma tão trágica, né, que a gagueira teve uma interferência muito grande na vida dele enquanto majestade, né?
vou falar um pouquinho também de uma técnica que está sendo utilizada aqui no Brasil, já se fala em São Paulo, né? Porém eu não conheço paciente no Brasil, né? A gente vê muito relato na PubMed, os estudos, né? Com a estimulação magnética transcraniana. Lembra da imagem lá que a gente viu no córtex, né? Pós-frontal e no pré-frontal. E essa estimulação magnética transcraniana, né, um nível bem, né, centrada nessa camada, existem alguns resultados aí. Então, hoje, uma das ferramentas mais modernas que eu posso citar dentro da neurociência como técnica utilizada para as pessoas com gagueira. Tá? Ora eu falo com vocês, né? Se vocês já perceberam, ora eu falo gagueira, ora eu falo de fluência, ora eu falo de disfemia, considerando que todos são alteração da fluência, dificuldade na fluência, tá? Então, a nossa literatura não é atualizada no Brasil inteiro, não temos livros dos últimos 5 anos, não temos. Artigos, faz um crivo muito grande, os artigos são muito mais antigos, tá? Por isso que eu falo, a pesquisa está muito mais voltada na gagueira para os médicos, para os psicólogos, do que para nós fonoaudiólogos, por algum motivo. Tá? Mas os pesquisadores são mais de outra área. E essa estimulação magnética não é usada só para gagueira, ela é usada também com pacientes com Parkinson e os pacientes psiquiátricos, outras patologias que não são nossas, mas já está sendo utilizada também com paciente parkinsoniano. O que acontece com o paciente parkinsoniano, né? Ele, dependendo do estágio desse Parkinson, né, quando ele já está no estágio moderado, ele começa a ter alteração de fala, ele começa a apresentar bloqueios da fala, não só os movimentos involuntários que o parkinsoniano apresenta. Como a fala é um ato motor, ele também apresenta movimentos que ficam com uma alteração de fluência, que fica muito um diagnóstico muito parecido com o da gagueira, porém eles não são gagos, eles têm uma severa alteração de fluência, determinado nível do Parkinson. Quando eles estão no grau severo, aí que fica muito mais acentuado essa dificuldade de fluência. Trabalhamos a dificuldade de fluência dele com um processo terapêutico muito parecido com o processo terapêutico da gagueira. Porque nós trabalhamos ritmo, respiração, velocidade. Só que nós temos que pensar que o parkinsoniano tem um diagnóstico neurológico, uma alteração neurológica, onde nós não podemos saturar esse paciente como saturamos um paciente que apenas é gago. O que seria saturar? Trabalhar a respiração dele muito mais vezes, né, que uma pessoa que não tem uma patologia com parkinsoniano, porque se formos trabalhar a saturação, trabalhar a respiração excessivamente no parkinsoniano severo, nós vamos causar uma dispneia nele. Então ele fica dispneico, cansado, e isso não é bom. Nós não estamos para saturar um paciente, pelo contrário, né? Nós não trabalhamos com pacientes, quando eu coloco um oxímetro num paciente, se o paciente tiver uma saturação abaixo de 90, não é agradável que nós vamos manusear esse paciente. Por quê? Nós não vamos estar ajudando. Pelo contrário, a gente vai estar levando ele a um desconforto respiratório. E a gagueira, ela é uma patologia que se trabalha basicamente todos os exercícios voltados com a respiração do paciente, porque tem que ter ritmo, velocidade, entonação. Então, nós precisamos do suporte respiratório. Se não tivesse suporte respiratório, só os exercícios que são voltados, que são inúmeros, né? Eu falei na aula anterior que tem a professora Jacobovic, tem simoniagem, enfim, são as técnicas que já estão sendo utilizadas, patenteadas, né, inclusive, e aí sem suporte respiratório não consegue. Ainda assim, podemos pensar que um paciente com uma gagueira moderada e tiver na severidade de 40, 50 anos, vier com o diagnóstico um Parkinson, provavelmente o prognóstico desse paciente em fala, em comunicação, vai ficar bem
bem delimitado. Então, a gente não vai conseguir muito prognóstico, ou um prognóstico positivo. Temos que falar? Sim, porque a gente não pode enrolar o paciente. O que é enrolar um paciente, no nosso mundo terapêutico, é omitir informação. Ou, outros profissionais dizem, eu trato você em 3 semanas. Não existe, tá? Não pode. O ideal seria que realmente a gente, em 4 semanas e 1 mês, dá alta ao paciente. Mas não requer só do nosso processo terapêutico. O paciente tem outras, né? E não vai só para a nossa terapia. Tem outros fatores que dificultam. Então, assim, tanto falar que não vai também ter um prognóstico bom, é a forma como nós vamos dar o seu retorno, feedback. Olha, nós vamos tentar, a sua gagueira já está instalada, a forma como nós vamos falar, né? Você já é um adulto, as técnicas que vamos utilizar são essas, mas você fica bem à vontade. Em determinado momento, se não tivermos evolução, você fica à vontade para procurar outro profissional. Então, essa barganha profissional, ela tem que acontecer. Nós não podemos prender uma pessoa, um paciente, um sujeito, um ad eterno como o nosso paciente a vida inteira, como a gente às vezes ouve falar. Esse paciente, eu estou com ele há mais de 3 anos. Cri. E como é que você dá alta ao paciente? Que momento, né? A alta dos nossos pacientes em terapia nem sempre são a alta de 100% de eficácia. Não. Por exemplo, olha, dona Rose, até aqui eu pude ajudar, né? O prognóstico, né? Futuramente pode ser que não tenha grande resultado. Nós temos que saber o nosso limite e falar o nosso limite, porque a gente não é charlatão, a gente não tem um comprimidinho mágico, né? E nós não vamos tratar uma cefaleia, né? Uma enxaqueca, que é uma doença que fica anos. Nós vamos tratar algo terapêutico. Então, nós temos que dar esse retorno. Então, eu me sinto na obrigação e me sinto à vontade de conversar isso com vocês também, porque vocês vão estar daqui a pouco, né, já na vida profissional, né? Aí vocês vão parar para pensar em que momento, né, até que certo ponto eu estou ajudando, aonde é que eu vou, né, até aqui, daqui para lá é outro profissional, e saber dar um limite e saber dar alta para o paciente. Aí volto, né? Diferente, a gente está tratando de distúrbio articulatório, onde essa criança tem trocas, né? Nos bilabiais, nos velários, nas fricativas, e vamos lá, né? Trabalhamos toda a questão miofuncional, trabalhamos ponto articulatório, ok, fonema está ok, vamos dar alta, beleza. Mas algumas patologias, afasia, paralisia cerebral, gagueira, são patologias que às vezes nós não conseguimos dar alta. E nem vamos ficar de ad eterno com eles, né? Também isso não é legal, tá? Isso não é um processo que não é bom para a nossa categoria enquanto fonoaudiólogo. Vocês entenderam o que eu quis falar? Assim, eu tentei falar de uma forma para não... para ser mais tranquilo em relação ao que eu estou falando. Vocês entenderam? Sobre o processo de alta, o processo terapêutico, né? Até que certo ponto temos que saber o momento de dar esse paciente, devolver ele a outro profissional, que nós não podemos ter um paciente que entra com 14 anos e sai com 28 anos. Porém, vocês vão ver isso no mercado de trabalho também. Não julgo, né? Não posso dizer se estão certo ou estou errado, mas eu penso que o paciente ele tem que ter uma devolutiva nossa no processo terapêutico. Eu, Cláudia, penso dessa forma. Mas eu sei de relatos que pacientes ficam uma vida inteira, são pacientes, né? Então, aí já não condiz muito. Certo, Rose? Tudo certo, professora. Cadê a Ana Paula, Rose? Ela não está aí? Sim, prof, ali ouvindo. Era essa Ana Paula, com saudade de... Ela não perde. E, professora, só não estou na sua aula quando a internet não está funcionando. Professora, a questão, assim, que ele perguntar como a senhora
estava falando sobre os termos de gagueira, disfluência, né? Essas coisas. Então, não é errado quando a gente chama a pessoa de gago, né? Ou se refere A a gagueira é esse uma termo mesmo, né? De patologia. gagueira. A gagueira é uma patologia, Então, sim, tá na nossa literatura. Hoje está um pouco em desuso porque nós temos a disfluência, né? Mas o neurologista, o neuropediatra, quando fala para a mãe, é gagueira. E é um CID, tá? é porque eu estava vendo uns vídeos no YouTube e essa fonoaudióloga, ela se referia ao gago, ao gagueira. Assim, ela usava esse termo mesmo. Não Isso. falava de fluência. Não, a gagueira ela é um diagnóstico, sim. O único problema da gagueira são que hoje se fala em bullying, né? Os rótulos, é gaguinho, que nem o fissurado, né? Que tem a voz anasalar, né? Efânio. Então, isso tudo nós vamos encontrar, né? Manco, né? Como é que fala para o surdo? Agora eu esqueci. Mas as pessoas que têm... Oi? Professora, dentro da educação inclusiva, a gente tem esse cuidado de fazer usar essas nomenclaturas. Então, eu acredito que dê também para aplicar dentro da gagueira, né? Porque, por exemplo, a gente falava surdo, né? Surdo até que sim, porque tem toda uma questão cultural. Ele se aceita como surdo, mas nem todos eles se aceitam como surdo. Então, tem pessoas com deficiência auditiva, eles não se aceitam nessa condição de surdo, então é um direito, a gente respeita. E tem aquele surdo que está dentro de uma comunidade surda e ele se aceita como surdo, questão da identidade. Mas, assim, levando em consideração a questão da deficiência, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, o termo cadeirante ele está em desuso. Então, o ideal é a gente falar pessoa, usuária de cadeira de roda. Usuário de dificuldade de mobilidade, né? Aí eu achei engraçado esse termo, que a senhora falou assim, eu estou tratando um gago, né? Aí já seria errado, eu estou tratando um paciente com gagueira, porque, na verdade, a limitação dele não forma a identidade dele. Então, o ideal não seria falar gago, seria falar com gagueira, que é como se ele tivesse uma limitação, mas ele não fosse, daquilo ali não fizesse parte da identidade dele. É assim que a gente fala da educação, né, Dani? E também, pegando esse gancho aí, né, sempre reforçando que é uma alteração de fluência. Explicar o que é uma fluência também. Cabe ao nosso papel explicar o que é a fluência, o que é a fluidez, como é que uma fala é fluida, né? E por que vem esses bloqueios, né? Até porque, se nós vamos trabalhar vários aspectos, né? Prosódia, enfim, ritmo, rimas, pausas respiratórias, rimas para trabalhar com a pessoa com gagueira é bem punk, é bem complicado. Pausas respiratórias também. Pega um texto simples, né? Uma oração, Pai Nosso, por exemplo. E você faz pausas. Né? Faz pausas. Então, cada pausa dessa, ele vai ter que ter um suporte respiratório, né? Respirar com o diafragma e fazer a emissão novamente da fala. E aí nós vamos ver quanto que tropeça. E muitas pessoas que não têm gagueira têm dificuldade também. Eu até vou falar para vocês, pegue um texto simples, marque algumas pausas, melhor um fazer com o outro e pede para ler com pausas respiratórias. Vocês vão ver que nós paramos muitas vezes antes da pausa determinada, tá? Ou posteriormente essa pausa determinada na pontuação, na marcação do texto. E precisamos sempre estar trabalhando com esse tipo de exercício porque nós, como terapeutas, temos que ter a facilidade da fluência para levar a fluência ao paciente. É importante, como a Dani falou, né? Que bom, né? Eu sempre falo, né, que a educação ela tem esse viés de colaboração e um gancho muito grande que nos ajuda. Por quê? Imagina na escola esse rótulo dessa pessoa, como eu falei do rapaz da faculdade. Eu, se fosse mãe dele, tinha aberto um processo.
até ele também, né? Claro que a gente não fala isso para ele, mas enquanto mãe, né, assim, a gente sempre se coloca na posição do outro, né? Que nós chamamos da empatia, né? E de se colocar no lugar do outro, coisa que as crianças com TEA não têm esse discernimento para isso. Mas essa relação de se colocar no lugar do outro, eu fiquei imaginando, mas como é que vai fazer isso com o ser humano, né? E deu no que deu. Piorou. Com certeza, ele relata que ele não tinha antes, mas ele deve ter apresentado bloqueios na fala por alguma intercorrência e agravou com o fator emocional. Porque como nós trabalhamos com aquele exercício do João, que o João, a mãe super protegia, e a mãe não entendia que aquilo ali era uma alteração, tá? E sim uma timidez, né? Não enxergava como uma patologia. Mas a estimulação magnética transcraniana é até um sonho de eu chegar, né, a oportunidade de ver um resultado e até de conhecer de que forma o neurologista está trabalhando com essa estimulação. E aí fala um pouquinho, né, que ela já vem sendo utilizada há 20 anos por outros, né, tratamentos neurológicos. E assim, a citação é que ela não apresenta efeitos colaterais, tá? E ao longo desses anos, a medicina está usando bastante, não só para estimulação, né, intracraniana, para desenvolver melhores performances de linguagem e fala, como também nas perturbações psiquiátricas, ativando, né, de forma magnética com o neurologista, claro que eles são os caras que estudaram, né? A gente não tem nem como entrar muito nisso, a gente só vai saber resultados e como se procede. E eles fazendo essa estimulação, eles fazem muito também com paciente que tem transtorno bipolar, alguns pacientes que apresentam não esquizofrenia, mas acho que é borderline também, tá? E é utilizado com a gagueira. É aprovado em uso clínico, ensaios clínicos já com eficácia. Quando se tem pesquisa clínica com ensaios que tem resposta no mundo científico, então tem publicação, tá? E Estados Unidos, bastante, Austrália, Canadá, Israel, né? Israel, a gente sabe que tem centros de pesquisas em relação à gagueira bem avançados, e aqui no Brasil, sim, né? São Paulo, já a Unifesp está utilizando como pesquisa, e com certeza a gente vai saber isso futuramente, tá? E aí, os estudos da gagueira continuam. Eu volto a falar, quando eu sou bem antiga na fonoaudiologia, e quando a gente, na academia, né, estudando, a gente estudava a gagueira desde o início do século, entendeu? Então, assim, é uma patologia diferente das patologias de voz, tá? A patologia de voz, para nós, como a surdez também, a deficiência auditiva, que até todo mundo era surdo, né, até que se provasse o contrário, e a patologia da voz, por exemplo, não se falava em fenda, se falava em calos vocais, né? Calo, o professor tem calo, o professor tem calo. Naquela época se falava em calo. Posteriormente, com os estudos, com as pesquisas, hoje não, são nódulos vocais, são cistos vocais, são pólipos vocais, né? São carcinomas, que é o câncer de laringe. CA de boca, naquela época nem se falava sobre isso. Disfagia, naquela época, se falava só em paciente que expirava, broncoaspirava. E a gente trabalhava muito pouco a deglutição. Então, estou relatando isso porque a gagueira já vinha sendo citada sempre, e os estudos não mudam muito, tá? Não tem muitos estudos da nossa área, enquanto fonoaudiólogos, para terapia da gagueira. Já os médicos estão, né, muito mais avançados, estudando, vendo campos eletromagnéticos. Algumas citações de cirurgias também a gente já encontra, tá? Mas isso é muito ainda distante do nosso alcance, né? Cirurgias com o neurocirurgião. Hoje, o neurocirurgião, por exemplo, uns 3 anos atrás, lá no hospital tem residência em neurocirurgia. Fizeram uma neurocirurgia no rapaz,
que estava com uma atividade cerebral, que ele estava tendo uma afasia, um distúrbio de linguagem, e nesse momento o paciente fez a neurocirurgia consciente, acordado, com a fono e com a neuropsicopedagoga, que é a Ana Carla. A fono foi a Flavinha. Todo o tempo ele estava sendo avaliado, com imagens, com figuras, e todo o tempo vendo a avaliação de como estava a fala dele. Então foi um sucesso. Não sei se vocês chegaram a ler, mas foi assim, saiu no Jornal Nacional, foi assim, top de linha essa cirurgia. Porém, a gente não sabe por que as coisas vão parando, né? Na verdade, até a gente entende, porque tem um fator financeiro, como é que são os recursos do governo federal para pesquisa, né? Cada vez mais o governo não tem mais incentivado os jovens pesquisadores. Então, como manter um pesquisador dentro de um laboratório, ou um cirurgião, enfim, um fonoaudiólogo, né? Se não tem incentivo financeiro, as pessoas desistem, né? Porque a pesquisa ela é cara. E quando a pessoa está envolvida na pesquisa, ela deixou o mundo dela fora, né? Deixou de fazer atividade clínica, né? Então é muito difícil para nós aqui, vocês vão estar, né, nesse papel também, fazer clínica e fazer pesquisa. Por quê? Por exemplo, agora, né, vocês fazem faculdade à noite. Então, muitos trabalham de dia. Imagina, então. Aí quando chega na época do TCC, não fica longe, né, gente? Quando faz um trabalho de faculdade, já desorganiza tudo, porque tem a rotina de trabalho, a rotina de casa e tem a faculdade à noite. E fora que ninguém vive só para isso, né? Imagina colocar jovens pesquisadores dentro de laboratórios, seja de qualquer tipo de laboratório. Existe laboratório de linguagem, laboratório de memória, né? Laboratório para tudo. E a pessoa tem que ficar ali 100% dedicada à pesquisa. Se não tiver incentivo financeiro, não tem como fazer pesquisa. Então, essa é uma falha nossa, do nosso governo, sim, não só atual, não vou dizer que é do governo federal atual, do nosso presidente, mas já vem desde a época da ditadura, falta de incentivo à pesquisa. E aí também um outro fator, né, que é o nó de uma pessoa com gagueira, ansiedade. Portanto, que eles é recomendado, o neuro passa a medicação, melhora muito a questão da ansiedade. Quem não tem gagueira, muitas vezes, precisa tomar a medicação para moderar a ansiedade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava defendendo meu mestrado, eu comecei a ficar tão ansiosa, que eu já me pegava, de vez em quando, eu estava sacudindo as pernas, sacudindo a mão. Eu disse, não, alguma coisa está errada. Aí fui na consulta com o neuro, conversei, né? Aí ele passou um moderador de ansiedade, naquela ocasião, para eu poder, na época da minha defesa do meu projeto de mestrado, porque eu não conseguia, ficava tão tensa, imagina, eu me considero uma pessoa calma, não me considero uma pessoa agitada. Não quer dizer que eu não seja geniosa, né? Mas eu sempre tento manter uma certa calma. Mas naquela época eu fiquei uma pilha. Se a medicação não tivesse entrado, eu acho que eu não conseguiria defender meu mestrado. Ainda mais que veio banca daqui, banca não sei da onde, né? E aí, com certeza, volta aqui para a patologia, a pessoa com gagueira, ela tem um nível muito grande de ansiedade. E muitas vezes tem que entrar com a medicação, sim, tá? A medicação vai modular essa ansiedade, vai melhorar a fluência, ele vai tentar fazer um trabalho respiratório com mais tranquilidade, ele vai pausas melhores. Só que nós não podemos induzir a medicação. Então, a gente pode orientar a procurar um especialista, porque nós não prescrevemos medicação, né? Embora tem colegas que, use florais, use não sei o quê, porque também agora nós podemos ser terapeutas de florais, de acupuntura, né? As terapias holísticas estão abertas para nós fonoaudiólogos também. Eu acho o máximo, né? Eu não tenho amigas próximas que são terapeutas holísticas e são fonoaudiólogas, mas a gente já vê no nosso Conselho Federal, inclusive o SUS, ele já credencia, né, as terapias holísticas. Eu acho que deve dar super certo, né? Porque imagina, você ter a capacidade de organizar todo esse ser, né? Eu não faço terapia, não sei, mas
a prova, eu acho que é um campo super novo e dá um retorno financeiro com certeza muito bom. Aí, bom, e aí vamos nós aqui agora. Oi, Glauci. Oi, Glauci, professora. te disse Oi, que eu te amo professora. hoje. Como é que você Também, tá? Tá com professora. uma vozinha, hein? É porque eu tô no hospital, eu não posso falar alto. É? Ah, tá. Tá bom. Tá tudo bem, né? Ela tá com o esposo dela, professora, que ele foi operado. Ele ainda tá se recuperando no hospital. Saúde pra ele, Glauci. Obrigada, professora. Se precisar de alguma coisa, é só contar com a gente. Dani, Marcela. Marcela, entendeu Oi, direitinho? professora. Tudo bem. Ah, Graças a Marcela. Deus, entendi bem. Isso, quero todo mundo. E aí, quando pegar um paciente com disfluência, vocês vão ver. Eu acho que é a patologia que a gente assim nunca consegue preparar um plano de atendimento assim contínuo. Por exemplo, a gente trabalhou muito, vamos preparar um plano terapêutico de 4 sessões. Paciente de disfluência, eu acho que a gente não dá conta. Por quê? Cada momento que ele chega é um momento diferente. O fator emocional muitas vezes interfere no nosso plano. Então não adianta eu ter feito um marque plano para ele, se naquele momento ele chegar com a gente destruído emocionalmente. Não vai fluir. Então trabalhar com a gagueira requer também um pouquinho, né, de uma empatia nossa, de como a gente vai enxergar o outro, porque é a patologia que é diferente de uma audiometria. Né? A audiometria você vai, faz um exame audiométrico, o cara vai embora, dá o laudo, tudo bem. Né? Dentro do hospital, já tem de paciente sai de alta, vai embora. Certo? Um distúrbio articulatório, trabalhou fonema, deu retorno, ok. Voz, trabalhou, o paciente tem nódulos, cisto, trabalhou, fez a terapia, ok. Mas uma patologia, como a dislexia e como a gagueira, requer que a gente tenha aí grandes afinidades com a patologia. Senão a gente não consegue ajudar o outro também. A dislexia, a gente sabe que a dislexia não tem cura. Nós vamos conseguir evoluir esse paciente, né? Dar um retorno melhor para ele, para a vida, né? Mas a gente ele nunca vai deixar de ser disléxico. E muitas das vezes os nossos pacientes com gagueira não conseguem deixar de ser disfluentes. Então, requer muita empatia do profissional. Tá? Ver, escutar, entender, né? Modificar muitas vezes o plano terapêutico, né? Deixar fluir. Tá? Então, é aí que eu digo que nós somos 100% terapeutas mesmo. Porque terapeuta é a arte de entender, né? De compreender, de fluir, né? Não é tomar um Dorflex para uma dor de cabeça. É aquilo que eu falei com vocês, né? A gente está agora a gente está numa fase que a gente está caminhando para a tecnologia, para os recursos terapêuticos, né? Eu não consigo ainda imaginar o uso do eletro, né? Que a gente está usando o eletro para uma pessoa com gagueira. Mas pode ser que futuramente, agora eu vou pegar um paciente e vou usar a eletroestimulação para verificar se tem fluidez na fluência dele, né? A mesma questão laser, né? Eu não vi nenhum artigo ainda de eficácia do laser para a gagueira. Porém, a gente vê eficácia do laser para a amamentação, vê eficácia do laser para a patologia da voz, né? Mas, então, são questão muito nova. A tecnologia está chegando para a fonoaudiologia, mais ou menos 5 anos. Não tem muito tempo, não. Tá? A acupuntura chegou para a fonoaudiologia, os colegas estão fazendo acupuntura, isso é bem recente. A terapia holística, bem recente. Florais, né, já está sendo bem recente. Os óleos essenciais, os fonoaudiólogos estão trabalhando com os óleos essenciais. Uma outra que eu esqueci de falar, manuseio. Tá? Alguns profissionais não conseguem fazer manuseio corporal no outro.
né? O que é manuseio corporal? As pessoas que trabalham, né, com a massagem, para relaxar a tensão do pescoço, que eles estão muito tensos mesmo, né? Trabalhar o toque, né? Tem pessoas que o paciente às vezes não gosta também de ser tocado, mas tem isso. E tem terapeutas que também não gostam de usar as mãos para o toque também. Então, nós terapeutas, cada um de nós, né, vocês, com certeza, futuramente, vão ter suas identificações e as suas dificuldades, que é normal. Nós não podemos ser terapeutas em todos os aspectos, né? Não vamos ser bombril, né? Então, a gente não tem, realmente, não vai conseguir. Bacana, se alguém consegue, eu acho até legal, mas, assim, nós falhamos, nós somos humanos, né? Nós não somos máquina, em alguma determinada coisa vai falhar. Então, aí nesse momento, eu quero que vocês já vão, né, planejando, vendo, se identificando, lendo todas as patologias. Não pensem assim, eu só gosto de áudio, não, eu só gosto de voz, não. Nesse momento é um momento que na academia a gente tem que experimentar tudo, para saber depois quais são as identificações. E não pegar os modelos, né? Pegar o que você pega de cada um, né? De cada profissional, profissionais no Sudeste, profissionais no Nordeste. Olha, que lindo, as meninas estão na Amazônia, em Manaus, né? Tem uma colega que está lá, nossa, está dando show, né? Que bacana, super aplaudida, porque o reconhecimento, né? Agora está lá direto, né? Enfim, que bom. É histórico, para a gente isso é histórico. Por exemplo, o Hangar, aqui o Hospital de Campanha não botou fono. Uma falha, né? E está contratando fisioterapeuta assim a rodo, né? Mas eu penso que quando vier as sequelas maiores, eles vão pensar nisso. Mas já Manaus já tem, né? As colegas da Fono já estão dentro dos hospitais de campanha, atuando na melhoria de condição de vida desse paciente com Covid. Muito bom. Ok, gente? Então, vocês não estão com dúvida, gente? Vocês estão aborrecidos comigo? Não, professora, porque eu estou anotando aqui da aula passada ainda, se ela está falando, está prestando atenção. Mas aquelas anotações que eu não anotei, eu tô anotando. Inclusive aqui, por exemplo, a senhora classificou as gagueiras, né? Aí tem a psicogênica. Eu estou vendo essa... A gagueira psicogênica, muitas de nós, mulheres, em determinados momentos, tá, apresentamos, viu, gente? Não é uma questão incomum, tá? É uma questão que apresentamos, tá? Algumas vezes, em momentos, a gagueira psicogênica, ela chega para nós. Mas ela é passageira. Que bom, né? Que bom. Verdade. Rose, tá legal para atender paciente com gagueira, Rose? Tá sim, professora, já estou bem apta. Rose, a gente vai montar uma clínica para atender só a gagueira, hein, Rose? Em nome de Jesus. É isso aí. Gente, tá tudo bem? Como é que tá o andamento da disciplina? O que vocês estão achando? Tranquilo, professora, para mim. Ótimo. Eu quero que fique... a gente vai ter que falar muitas vezes, porque é uma patologia, né? Sem pandemia, né? Então, não pode fazer prática mesmo em relação à disfluência. Mas a gente vai falar muito, tá? Fazer estudo de caso mesmo, fazer exercício, e para quando é só um semestre, a gente tem que ficar ok com a patologia. Tá, Paulinha? Então tá. Sexta-feira a gente se encontra. Vamos mudar de horário, não é isso? Isso, professora. Verdade. Ela mudou de horário, não foi, professora? Acho que sim. Acho que a Lili que entra mais cedo na sexta com vocês. Acho que é isso. Eu entro depois. Nem lembro. Mas muda, né? Foi isso mesmo, professora. Foi essa troca que eles fizeram. Isso. Então tá. Então a gente vai ficar já na sessão coruja, tá bom?
Fazer alguma coisa para Professora, a movimentar. gente não vai ter aula prática com a senhora nesse semestre, não? Não. Só se vocês forem atrás de Poxa, mim, lá no hospital, lá professora, na eu vou UEPA. atrás da senhora, lá na UEPA. Vá sim. Ou lá no hospital, hein, gente? Vocês têm que gostar dessa área também, é apaixonante. Mas pode ir lá qualquer dia sim ou tem que marcar, Não, professora? a gente vai ter. Agora na pandemia que ficou um pouco difícil, né? Mas marcar comigo a gente pode ir lá sim. Deixa melhorar essa pandemia, porque a gente está recebendo ainda paciente com Covid, né? Tipo uma visita, né, professora? Né? Isso. Vai na clínica, vocês vão ver os pacientes. A demanda é grande. Tá bom? Deixa a vacina chegar. Ah, pois é, eu já vacinei, né? Ai, Agora A senhora vou não esperar. consegue, professora, falar com a professora Thaís pra gente estagiar lá na UEPA, sei lá. Algo do... Não, eu acho que vocês vão na disciplina, na neuro. Vocês têm disciplina de neuro. Vocês fazem visita, não tem? Eu acho que faz sim. Faz sim. O que acontece? Só para... A UEPA ela é do Estado, então ela não faz parcerias com entidades particulares, né? Tem essa dificuldade do Estado. Entendeu? Mas o curso em agosto já tem turma, né? Já está com a primeira turma, vai ser agora em agosto. Já teve o Procel, vai ter a inscrição do Procel, né? 30 vagas. Aí, abrindo isso tudo, vai ficar muito mais fácil. Vai ser um campo de, para vocês que vão formar, já é, né, campo de trabalho, porque quando tem, a UEPA, ela tem várias tutoria, preceptoria, né? Não só professores, né? A gente lá tem tutor, preceptor. Então, vai ser muito bom. Acho que vai ser bom para todos nós. Para vocês que estão formando, maravilha ainda, né? Já sai com isso, vão vir mais concursos, né? Porque é um compromisso que as universidades federais e estaduais têm. Quando elas expulsam, elas têm que promover os egressos. O que são os egressos? É o mercado de trabalho. Tem que aí automaticamente vão ter mais concursos, mais oportunidades. Bom, gente, sem chuva, vou para minha casa, tá bom? Tá bom, professora. Boa noite. Boa Vai com noite. Boa Deus. noite. Melhora pro seu marido, Glaucio. Obrigada, Boa professora. noite, professora. Boa Fiquem com noite. Deus. Também, fiquem Vá com com Deus. Deus, professora. Beijo. Tchau. Boa noite. Oi, Adriele, boa noite. Tá boa noite, professora. Boa noite. O Rafi tá dando boa noite, professora. Oi, Rafi, boa noite. Fala. Boa noite. Ai, que fofo. Um beijo, Rafi. Um beijo pra você. Um beijo para você, tá? Oh, E um que beijo linda. pra você, tá? Ganhei a noite. Obrigado. Obrigado. Nada, meu amor. Fica com Deus. Você também. Fala. Você também. Pronto.